Glória a Deus. Amados, deixa eu contar um testemunho para vocês que eu estava contando, se eu não me engano foi ontem. Para quem não sabe, a minha esposa, ela se formou nesse ano, ela é advogada, passou na prova da OAB, amém? Glória a Deus por isso. Então agora eu tenho que tomar o dobro de cuidado com o que eu falo para ela, né? Glória a Deus. E para quem é de repente do meio sabe que quando você se forma, você tira a sua OAB, você passa na prova, você precisa pagar uma quantia em São Paulo, aqui pode ser diferente, mas em São Paulo você paga aproximadamente R$ 1.500 para você poder tirar a sua carteirinha. E aí todo ano você tem que pagar uma mensalidade anual, né? Que alguns até dividem em 12 vezes, outros pagam uma vez por ano. Pois bem, amados, e nós não tínhamos no primeiro momento esse valor, por quê? Para quem me conhece mais um pouco sabe que o meu segundo filho acabou de nascer. Eu tenho 2 meninos, um tem 1 ano e 2 meses e o outro tem 2 meses. Então, um veio atrás do outro. Então, por conta disso, várias questões administrativas a gente teve que realocar para cuidar agora dos nossos 2 filhos. E tem sido uma bênção, o Senhor tem provido tudo. Amém? Mas teve um dia que nós estávamos juntando um valor, né, para a gente estar pagando a documentação da OAB dela, que eu ia dar de presente para ela, essa OAB que a gente estava próximo ali do nosso aniversário de casamento. E aí o valor que eu tinha, amados, era aproximadamente R$ 1.200, faltava somente R$ 300, amém? Para eu estar somando totalmente o valor e pagando a documentação dela, né, para dar de presente. Só que, amados, foi um domingo de manhã. Domingo de manhã, o nosso apóstolo lá em São Paulo, meu pai, ele pega e dirigido pelo Espírito Santo, posso ouvir amém? Isso não acontece todo culto, algumas vezes o Espírito Santo pega e dirige ele, como também já me dirigiu, já dirigiu alguns outros pastores algumas vezes, e ele pega e fala assim, olha, Deus hoje tem uma bênção específica, né, para pessoas que precisam destravar certa área. Não é necessariamente financeira, às vezes é uma área familiar, às vezes é uma área de saúde. Então, você que tem fé, eu queria desafiar você hoje, traga uma oferta de R$ 1.000 aqui. Para algumas pessoas parece loucura. Aí eu olhei assim e falei, Deus, na boa, eu estou com vontade, porque eu quero um romper. Eu não tenho medo do dinheiro, posso ouvir amém? O dinheiro está aqui para me servir, não eu para servir o dinheiro. Posso ouvir amém? Só que eu falei, Deus, o dinheiro não é meu, né? O dinheiro é da mulher. Imagina, chega lá, amor, Deus mandou, ofertei, posso ouvir amém? Porque a gente tem que ter o coração liberal, ofertei os R$ 1.000. Então, na hora que falou, meu coração se abriu. Posso ouvir amém? Porque o primeiro sinal é o nosso coração. Posso ouvir amém? Só que eu olhei para o lado, segurei assim, Deus, vou, não vou, R$ 1.000, né? Meu Deus, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu olhei para o lado, olhei para minha esposa Pamela. Ela pegou, para quem conhece, ela é pequenininha, né? Pequenininha e brava. Meu Deus. Ela, vai menino, vai levar logo essa oferta. Deus também falou comigo. Eu falei, glória a Deus. Tá bom, aí eu cheguei para ela e falei, amor, toma você o cartão, vai lá e oferta, porque no meio do processo eu posso desistir. Então vai você, que você está com mais fé que eu. Amados, ela foi, ofertou os R$ 1.000. Eu falei para vocês que eu tinha 1.200, posso ver amém, faltava R$ 300, que naquela semana eu já tinha como suprir esse valor, graças a Deus. Mas eu dei então R$ 1.000 de oferta, então eu fiquei só com 200. Agora faltava 1.300 para a gente conseguir a documentação. Posso ver amém? Está me acompanhando? Isso era um domingo de manhã. No mesmo dia, domingo de noite, eu fui convidado para estar ministrando em um ministério. Posso ouvir amém? E é uma igreja pequena, amados. Posso ouvir amém? Grande aos olhos do reino, porém fisicamente eu acredito que é só esse espaço aqui. Posso ouvir amém? É só esse espaço. E eu fui com toda a alegria para lá. Por quê? Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Posso ouvir amém? Quem prepara a agenda para nós é o Espírito Santo. Já teve convites de igrejas grandes e pequenas que nós não fomos. E a nossa direção apostólica é não ir, a não ser que o Espírito Santo nos envie. Posso ouvir amém? Porque se você é enviado, você vai com um propósito. Você não vai para perder seu tempo. É ou não é verdade? Então nós sempre temos que buscar sermos enviados por Deus para fazer algo. Porque senão a gente só perde nosso tempo. E tem gente aqui que já está cansada de perder tempo. Amém? Então eu cheguei no culto de noite, ministrei, o Espírito Santo fez um reboliço enorme, pessoas foram curadas, vidas foram restauradas,
projetos ministeriais de pessoas que estavam até correndo do ministério, posso ouvir amém? Passaram a atender o chamado de Deus e amém. Amados, chega no final do culto, o pastor, né, que agora é apóstolo, chega assim para mim e fala: varão, eu quero dar uma oferta de amor para você. Eu falei: amém, pastor, glória a Deus pela sua vida. O pastor pegou e me deu uma oferta de R$300, amém? Eu falei: glória a Deus, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para fazer obra, o Senhor nos sustenta, posso ouvir amém? Mas glória a Deus. Do nada, amados, o pastor deu a oferta, do nada, eu estou indo embora, já estou indo embora para casa. Eu falei que faltava quanto? 1.300. Do nada, eu estou indo embora para casa. Um varão me para perto da porta. Ele chega e fala assim para mim: Israel, é o seguinte, Deus falou comigo aqui agora. Eu falei: amém, varão, o que ele falou com você? Ele mandou eu ofertar para você um valor que está na minha conta. Eu falei: amém, irmão. Se você está sentindo, se é Deus que falou com você, fique em paz. Só que eu nem olhei, eu nem parei, eu não tive tempo. Porque quando a gente termina o culto, às vezes forma fila. Pessoas pedem oração, pessoas querem conversar. E eu já estava atrasado para ir para casa. E aquele local onde era a igreja, era um local perigoso, não tinha como ir embora à tarde. Quem conhece São Paulo sabe que tem muitos locais perigosos em São Paulo, né? E eu já precisava ir embora. Falei: varão, fique em paz, dê a oferta que o Senhor tocar no seu coração. Amém? Eu entrei no carro, eu recebi o sinalzinho do Nubank, o sinalzinho abençoado, né, do Nubank. Aviso do Pix. Tem uns aqui até, né? Tá faltando esse sinalzinho para alguns aqui, então receba essa unção em nome de Jesus. Amém? Essa hora você fica crente, né? Oh, Deus, vamos lá. Nessa hora todo mundo é crente. Todo mundo crê em profecia nessa hora. Aí, amados, eu entrei no carro. Qual era o valor? Qual era o valor? R$1.000. De manhã, eu dei uma oferta de R$1.000. 6 horas, 7 horas depois, aproximadamente, Deus fala para mim: não se preocupa, porque eu mesmo paguei essa minha oferta. Está me entendendo? Só que, infelizmente, não são todos que conseguem viver nesse nível de fé. Porque eles não conseguem romper essa barreira do medo. E tem pessoas que não conseguem viver o extraordinário de Deus por medo em várias áreas da vida delas. Medo de se relacionar, medo de casar, medo de abrir uma empresa, medo de sair do emprego atual, medo de rejeição, medo de crer que Deus pode fazer, medo de ter fé quando ninguém mais tem fé, medo de dar um passo sem que você tenha segurança. Posso ouvir amém? E quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, o propósito da comunhão de Deus, tudo se baseia através da fé. Repita comigo: tudo se baseia com fé. Vamos lá, crente, imagina que eu estou falando do Pix de novo. Vamos lá. Tudo se baseia através da fé. Posso ouvir amém? E a fé é o quê? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Como uma coisa pode ser um firme fundamento se eu não estou vendo ela? É só a fé. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Então hoje o Espírito Santo me trouxe uma palavra ao meu coração. Hoje é o culto que o Jeremias falou de tarde para mim, que é o culto do flow, o culto do fluir. Posso ouvir amém? E eu quero declarar sobre a sua vida que a palavra que o Espírito Santo vai trazer para mim, para você, porque toda palavra ministrada, ela primeiro passa pelo pregador. Então, a transformação que o Espírito Santo traz, primeiro passa pelo pregador e vai sendo compartilhada com quem está ouvindo essa palavra. Posso ver amém? Então, não se engane, espada que corta aí, corta aqui. Então, hoje nós vamos nos aprofundar em libertações que o Senhor quer trazer para a nossa vida, para que nós possamos viver um nível de fé extraordinário. Posso ouvir amém? Porque a chave da riqueza, a chave da prosperidade, a chave do propósito, a chave da felicidade é nós aprendermos a ter fé. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Por favor, abra comigo a palavra. No livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9.
Todos acharam? Livro de Efésios fica entre Gênesis e Apocalipse. Está ali no meio. Novo Testamento. Bem, coloca na tela, né? Tem uns irmãos que já nem abrem mais. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: amados, deixa eu só dar um adendo antes. Existem versículos da Bíblia que eles mesmos já se pregam. Posso ouvir amém? Existem versículos da Bíblia que só se você ler e entender o que esse versículo está falando, já vira a chave na tua vida. Posso ouvir amém? E Efésios é um livro desses. Diz assim, Paulo está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos da sua vontade. Repita comigo isso aqui: o bom, com fé, vamos lá, o bom propósito da sua vontade. Eu continuo agora: para que o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom, olha aí de novo, seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Feche seus olhos por um momento, vamos orar agora. Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer porque antes de nós chegarmos, o teu Espírito já estava aqui. Antes de nós decidirmos vir nessa noite, nesse culto, o teu Espírito já estava preparado para a nossa chegada. Essas cadeiras já estavam aguardando a nossa chegada. A mensagem de hoje já estava sendo preparada pelo teu Espírito para que nós possamos viver um novo romper da tua graça na nossa vida. Espírito Santo, eu quero declarar diante do mundo físico e espiritual que eu não sou nada, eu dependo inteiramente de Ti, eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou menor, mas pela Tua graça eu posso ser usado como uma ferramenta de transformação para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o Teu Espírito tem total liberdade neste local, o Teu Espírito tem total liberdade neste culto, o Teu Espírito pode falar conosco como o Senhor quiser, o Senhor pode nos libertar daquilo que está nos prendendo da maneira que o Senhor quiser, e nessa noite eu creio que haverá um novo romper sobre a nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então vamos lá. Quando nós começamos a entender como funciona o livro de Efésios eu sempre falo para quem me pergunta assim: Israel, quais trechos da Bíblia que eu posso começar lendo? Né? Muita gente me pergunta assim: Israel, qual que é o primeiro livro da Bíblia que eu posso ler, que eu posso estudar, que eu posso amadurecer um pouquinho, né? Eu sempre começo falando: leia todos os dias o livro de Efésios. Efésios contém segredos espirituais que vão mudar a sua mente, vão clarear a tua mente, vão alterar sintomas do teu coração e vão te ajudar a ter um nível de fé que você precisa ter para viver as promessas de Deus. Posso ouvir amém? Nós precisamos entender que, olha só, tem profecias que eu lanço, né? Às vezes o Senhor me usa, o Senhor usa o pastor Luiz Paulo, o Senhor usa a pastora Karina, usa quem Ele quiser para ministrar alguma profecia. Mas tem algumas pessoas que recebem uma profecia e falam assim: rapaz, é impossível disso acontecer. Quantos aqui já não passaram por isso? Rapaz, essa palavra que o pastor falou, eu creio, mas hoje parece impossível. Hoje parece que não tem como. Hoje parece que é impossível isso acontecer.
mudança ministerial, mudança financeira, mudança na tua família, parece impossível. Só que, quando nós temos fé e entendimento, nós entendemos que a pessoa que recebe a profecia não é a mesma pessoa que vai viver a profecia. Eu vou repetir. A pessoa que recebe a profecia não é a mesma pessoa que vai viver a profecia. Israel, o povo de Israel estava preso no Egito, eles receberam uma promessa: vou libertar vocês, vou levar vocês para a terra prometida. Vocês agora não serão mais uma nação escrava. Eles receberam uma promessa. Porém, para entrar na terra prometida, não foram as mesmas pessoas que receberam a promessa. Somente o mesmo povo, mas não as mesmas pessoas. Todos tiveram que morrer para que um novo povo, um novo pensamento, um novo tipo de pessoa entrasse na promessa. Está me acompanhando? Vamos lá, eu estou na introdução, eu preciso que você me acompanhe para você entender a mensagem. Posso ouvir amém? Mais importante do que você vir em um culto, é o culto ficar em você a semana inteira. Posso ouvir amém? É a mensagem do culto ficar no teu coração o mês inteiro, o ano inteiro, e essa semente trazer frutos. Quem estava aqui no domingo, lembra que eu falei assim? Deus garante a semente, nós garantimos a terra. Posso ouvir amém? Então, a pessoa que recebe a promessa não é a mesma pessoa que vai viver a promessa. Não é. São pessoas completamente diferentes. São características diferentes. Agora, Israel, por que eu recebo muitas promessas e eu não consigo viver elas? Quem aqui está na igreja há mais de 2 anos? Levanta a mão, por favor. Mais de 2 anos. Vamos lá, mais de 5 anos. Você não precisa estar aqui, mas você é cristão. Você já vai em alguma igreja há mais de 5 anos. Posso ouvir amém? Você que já é mais de 10 anos. Mais de 15 anos. Olha aí, você não vale, Cassinha. Amém? Ou seja, você com certeza já recebeu algumas promessas na tua vida, que algumas podem ter acontecido e outras não. Isso é natural. É ou não é, pastora? É natural. Por quê? Em algumas promessas, você ainda não é a pessoa preparada para receber elas. Está comigo? Agora, Israel, por que eu não consigo estar pronto? Essa é a chave. Essa é a chave que nós precisamos, que o Espírito Santo desvende para nós. Desvenda para nós. Qual é a chave que não permite que eu seja o povo que entra na promessa? Por que muitas situações, muitas áreas da minha vida, eu sou o povo que vive morrendo no deserto? Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que existem promessas que você ainda não conseguiu viver elas? Por que existem profecias que você já recebeu, você já participou de várias pregações, você já participou de diversos movimentos, você já participou de diversos cultos, mas parece que nada muda. Aí você chegou num tempo da tua vida que um culto para você é mais um dia. E quando o pastor fala assim para você, não trate esse culto como mais um dia, te dá até raiva. Porque tem crente que até assim, dá até raiva. Como assim não é mais um dia? Eu estou vindo, não está mudando nada. Aí você espera uma palavra profética direcionada para você, para ver se aí Deus se importa com você. Só que Deus está falando, eu me importo com você. A questão é que eu estou te preparando para ser a pessoa que eu posso confiar as minhas promessas. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Quando nós entramos no livro de Efésios, traz revelações absurdas. Que eu digo absurdas é revelações grandiosas sobre qual foi o projeto de Deus para nós. Deixa eu explicar algo para você. Só existe uma coisa que é mais forte que o seu futuro. Se chama seu passado. Só existe uma coisa que consegue roubar o teu futuro. Se chama seu passado. O seu passado é a única coisa que consegue roubar o teu futuro de você. Israel, como assim? Calma que eu vou explicar para você. Satanás, ele não tenta trabalhar na nossa vida, no nosso presente.
nem no nosso futuro. Porque o futuro não existe. Se o futuro existisse, ele se chamaria presente. Posso ouvir amém? Mas o que existe é presente e passado. Só que Satanás, ele não tenta atacar você no seu presente. Ele sempre vai tentar roubar os frutos do seu passado. É sempre o seu passado que vai atrapalhar o seu futuro. É sempre o seu passado que vai roubar os sonhos do teu futuro. Então, o grande trabalho de Satanás é fazer você não enxergar Deus no seu passado. O grande trabalho de Satanás foi fazer o povo de Israel não enxergar a Deus no Egito. Enquanto eu estava no Egito, Deus não estava lá, mas Deus estava no Egito. O grande trabalho do inferno é tentar destruir você de que maneira? Roubando Deus do teu passado. Porque se Deus não estava no controle do teu passado, o que garante que Ele vai ter controle no teu presente? E o que garante que Ele está te dando um futuro? Tem pessoas aqui que não podem nem lembrar do passado delas, porque toda vez que lembra, enxerga com olhos de amargura, enxerga com olhos de tristeza, enxerga com olhos de abandono, ou enxerga com olhos de injustiça. Eu fui injustiçado, o trabalho que eu passei me perseguiram, no outro trabalho que eu passei também me perseguiram, no outro trabalho que eu passei também me perseguiram, ou seja, a todo momento, Satanás tenta mostrar para você, Deus não estava com você no seu passado. Deus não estava com você lá atrás. Deus não estava com você no teu passado. Sabe aquele dia que você errou? É porque Deus não estava com você. Deus não podia alcançar você. Você não merecia Deus no seu passado. Aí só que Deus pega e fala, mesmo que você não mereça, o meu amor por você não é dependente da tua capacidade de ser bom ou de ser ruim. O meu amor por você é porque Paulo aqui nos ensina, é porque eu te constituí antes que você nascesse para você ser o meu filho. Vamos lá? Satanás, ele sempre vai tentar te roubar naquilo que você já passou. Ele sempre vai tentar contar para você uma história diferente do que você viveu. E o problema é que o ser humano, ele sempre está condicionado a acreditar nas histórias que são contadas para ele. É ou não é verdade? Por que você lembra de um filme? Porque provavelmente algum trecho daquela história tinha alguma coisa a ver com a sua. Ou é porque você gostaria de viver essa história do filme, ou é porque a história do filme é parecida com a sua. Ou seja, histórias geram conexões de fé. Eu vou repetir para você. Histórias geram conexões de fé. Quantas pessoas já assistiram um filme e quando termina o filme, principalmente empreendedor é assim. Cara que quer empreender, que quer abrir uma empresa, ele pega, coloca um filme do Lobo de Wall Street, coloca o filme de caras que foram bem-sucedidos, ganharam muito dinheiro, terminou o filme, ele já quer empreender, ele quer fazer acontecer, ele quer que o negócio vai se mover, por quê? Gerou uma conexão de fé nele, uma história que ele ouviu, uma história que ele ouviu, gerou nele um gatilho de fé, para agora ele crer em algo que ele não cria antes. Posso ouvir amém? Então a nossa fé está condicionada às histórias que nós ouvimos. Se você só ouve desgraça no jornal, se você só ouve que o país está acabado, se você só ouve o dia inteiro notícia ruim, pessoas que estão sendo mortas, pessoas que estão sendo roubadas, como que você vai ter fé que o Brasil vai melhorar? Está comigo? A tua fé sempre está ligada às histórias que você ouve. E qual que é o segredo de Satanás? Te contar histórias do teu passado. Está me entendendo? O segredo, a arma do diabo é sempre contar para você histórias do seu passado que faz você repetir padrões no seu presente, roubando projetos do seu futuro. Vou repetir. A estratégia do diabo é contar para você histórias do seu passado que roubam a alegria do teu presente e não deixam você ter projeto para o seu futuro. Aí a tua fé está direcionando você para a coisa errada. Deixa eu falar algo. Da mesma forma que a fé é uma arma de Deus, o medo é uma arma do diabo. O oposto de fé se chama medo. Por quê? Se fé é a firme certeza
das coisas que eu não vejo, o medo é a firme certeza que dará errado aquilo que nem aconteceu ainda. Posso ouvir amém? Está comigo? Então, o lugar que Deus quer te curar muitas vezes é lá no teu passado, onde você ouviu histórias que você não era capaz de algo, onde você ouviu histórias que você não podia fazer algo, onde até muitas vezes o seu pai e a sua mãe chamaram você de algo que você carrega até hoje. Por quê? Histórias que você ouviu no teu passado construíram uma fé que te destrói. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Agora, tudo se baseia a como nós enxergamos Deus no nosso passado. Eu estou trazendo chaves para você e nós estamos entrando na palavra. Repita comigo, tudo se baseia em como eu enxergo Deus no meu passado. Nos piores momentos da vida de todos os homens da Bíblia, de todas as mulheres da Bíblia, uma coisa era certa: você pode ter passado por aflições no teu passado, mas Deus nunca deixou de estar ao seu lado. Você pode ter passado por momentos de perda no teu passado, mas Deus nunca deixou de estar do seu lado. Satanás, ele sempre vai tentar roubar o controle de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus do teu passado. Primeiro, ele vai tentar tirar o controle, ou seja, eu fui abandonado, nada pode me proteger, Deus não tem o controle de tudo. Então são pessoas que crescem com a síndrome de abandono. A todo momento alguém abandona elas na vida delas. A todo momento elas repetem padrões de abandono. Por quê? Um dia elas se sentiram primeiramente abandonados por Deus, depois abandonados pelos seus pais, depois abandonados pelos seus amigos e por assim vai. Ela não enxergou Deus no passado dela. Quando Deus está falando, eu não te abandonei. Segundo, Satanás sempre vai tentar roubar o quê? O projeto de Deus na tua vida. Deus não tem nada para você. Ou seja, você nasceu apenas para ser esquecido. Daqui a 5, 10 anos ninguém mais vai lembrar dos seus sonhos, dos seus projetos. Ou seja, você veio só para passar nesse mundo. Aí são pessoas que a todo momento precisam de êxtase. São pessoas que normalmente começam a buscar as drogas, começam a buscar algumas coisas que fazem elas se sentir bem com elas mesmas. Por quê? Elas não se sentem bem com o Pai. Posso ouvir amém? Então você tá vendo o que eu estou falando, você está começando a entender que Satanás ele sempre tenta roubar primeiro Deus do teu passado, para tirar a fé do teu presente e destruir assim o teu futuro. Posso ouvir amém? Só que quando nós começamos a ler o livro de Efésios, Paulo começa a ter uma revelação tão grande sobre isso, que Paulo pega e fala assim, versículo 5, em amor, olha só, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe o que Paulo está falando aqui? Não importa se no teu passado Satanás tenta te mostrar que eu não estava com você, porque antes que você existisse, você já era predestinado para ser meu filho. Vamos lá, vamos se aprofundar então agora. Então quer dizer que aquilo que você viveu no teu passado não pode criar os padrões do teu presente, não pode destruir o teu futuro. Ou seja, se você lá atrás teve relacionamentos que não deram certo, o Senhor está falando, não importa, porque eu construí você para ter um relacionamento feliz, segundo o meu bom propósito. Está me entendendo? Não importa se no teu passado você foi uma pessoa desprezível, porque eu estava lá no teu passado, mesmo você sendo desprezível, e agora que você sabe disso, o teu presente vai viver o meu bom propósito. Deus tem um bom propósito para cada um de nós.
E tem pessoas que não conseguem entender isso. Tem pessoas que não entendem que o nosso coração é reservado para Deus, porque Ele tem um bom propósito. Aquilo que você viveu no teu passado não se torna agora padrão. O padrão que você tem é a fé que você constrói. Eu vou repetir, o padrão agora que nós vamos viver é a fé que a todo momento nós construímos. Qual é a fé que eu construo agora na minha vida, Israel? Uma fé que o Senhor estava no controle do meu passado, está presente agora no meu presente, e está direcionando o meu futuro. Ou seja, o bom propósito de Deus a todo momento é construído no meu futuro. Agora você para de ser a pessoa que sempre espera o pior. Você para de ser a pessoa que a todo momento você está só esperando alguém te trair. Você está só esperando alguém te deixar. Você está só esperando alguém te amargurar. Você está só esperando você trair as pessoas. Você amargurar as pessoas. Você errar. Porque agora você entende que o teu passado foi curado pelo Espírito Santo. O teu presente tem a presença do Senhor Jesus. E o teu futuro é caminhado por Deus. Posso ouvir amém? Passado, o Espírito Santo cura o nosso passado. Presente, nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Futuro, nós somos apresentados a Deus agora como filhos. Posso ouvir amém? Por isso que um dos primeiros sinais que você tem quando você recebe o Espírito Santo é um coração leve. Quantos aqui já não receberam uma oração através de algum pastor ou profeta e você fala assim, receba o Espírito Santo, e aí do nada, você não entende o porquê você está chorando. Você não entende o porquê os teus ombros começam a ficar mais leve. Você não entende porquê o teu coração começa a se abrir. Agora você consegue confiar nas pessoas e antes você não confiava em ninguém. Agora você começa a conseguir sonhar e antes você não sonhava com nada, estava tudo travado. Por quê? O Espírito Santo, ele começa a te mostrar que independente do ponto da tua vida, Deus estava lá. Independente do que você passou, do que você deixou de passar, Deus estava lá. Esse foi o problema do povo de Israel. Ele não entendeu que não é só porque Deus não respondia enquanto eles estavam no Egito, Ele não estava lá. Sabe por quê? Enquanto o povo clamava no Egito, Deus estava preparando Moisés. Não é porque você não viu lá atrás que Deus não estava preparando Moisés para te resgatar do teu passado. Está me acompanhando? Não é porque um dia você estava preso numa escravidão em algo na tua vida, que você orou, você pediu, você não viu. Isso não quer dizer que não estava na outra ponta, Deus estava preparando Moisés para te libertar daquilo. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? O problema do povo foi entender que no Egito Deus não estava com eles, mas Deus estava. Só que a questão é que existem momentos na nossa vida que Deus tem que esconder a promessa para a gente conseguir estar pronto para ela. Deus escondeu Moisés. Sabe por quê? No momento que Deus mostrou Moisés, o povo falou assim, ué, você vai me matar igual você matou o egípcio? Ou seja, eles não estavam prontos para receber a promessa que Deus tinha para eles. Aí sabe o que Deus fez? Tirou Moisés do meio deles e escondeu a promessa, para a promessa estar pronta para o tempo certo, onde eles poderiam ser libertos. Está me entendendo? Então quer dizer que existem promessas de Deus que você só não está vivendo, não é porque Deus não está te ouvindo, é porque Ele escondeu ela para você. Não é de você, é para você. Porque se você visse essa promessa agora, era capaz de você rejeitar ela, sem você saber que estava rejeitando, sem você descobrir que você estava rejeitando, sem você nem entender que você estava rejeitando. Aí Deus fala, não, peraí, eu estou com você no teu passado. Só que enquanto você estava lá achando que você estava preso, eu não deixei você morrer na mão dos egípcios. Eu não deixei você morrer na mão dos egípcios. Eu não deixei você morrer na mão daqueles que mataram a muitos, porque Deus não perdeu o controle. Deus estava lá.
Ei, olha para mim, lembra quando você era criança, que muitas vezes você viveu algo que te machucou e que você leva até hoje? Deus estava lá com você. Ele estava com você. Deixa eu explicar algo. A ciência explica que o nosso cérebro hoje, ele é dividido em 3 níveis, ok? Nós temos o consciente, né? Estudos indicam que nós temos o consciente. O que é o consciente, Israel? São as nossas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu conscientemente pego esse celular, solto o celular, prego, posso ver amém? Nós temos o nosso subconsciente. O que é o subconsciente? São onde são armazenadas as nossas emoções. Está comigo? No teu subconsciente, eu tenho, você tem, todo mundo tem, Deus criou todo mundo dessa forma. Nós armazenamos as nossas emoções. Você já teve aquela noção que, por exemplo, você bateu um carro quando você tinha 18 anos de idade. E aí você sentiu nervoso quando você bateu esse carro. Só que de repente, 15 anos depois, você bate o carro de novo e vem para você o mesmo sentimento de lá atrás. É um gatilho que parece que você está revivendo o mesmo sentimento que você viveu lá atrás. Quem aqui já passou por isso? Todo mundo passa por isso. Parece que você está revivendo, por quê? O nosso subconsciente, ele não consegue discernir o que é presente, passado e futuro. Por isso que você vê pessoas tendo gatilhos iguaizinhos ao que elas foram no passado. Por isso que você, às vezes, você vê um adulto agindo como criança no momento de estresse. Por quê? É o subconsciente dele trazendo algo que está guardado dentro dele. E ele não consegue diferir que agora ele é um adulto, que ele não é mais uma criança. Posso ver amém? Todo mundo tem, eu costumo falar, todo mundo tem os seus botões. O que é os seus botões? Algo que estressa você fortemente. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Normalmente, aquilo que aperta o seu botão e tira o seu controle é onde foi armazenado algo no teu subconsciente do teu passado que te machucou. Aí você reage da mesma forma. Está comigo? É ou não é verdade? Amém? Além do subconsciente, existe o inconsciente, que a ciência diz que é, por exemplo, é através do inconsciente que o nosso coração bate, que o cérebro manda o nosso coração bater, que o cérebro manda o nosso estômago trabalhar. Amém? Tem umas pessoas que têm um estômago que trabalha mais que outros, né? Tem uns que trabalham bastante, tem uns que trabalham quase nada. Então, a ciência fala que é o nosso inconsciente. Posso ver amém? Satanás, ele sempre tenta colocar feridas no seu subconsciente, que é o quê? Na sua formação. A sua formação como pessoa. Ele sempre vai tentar te ferir com pessoas que você mais confia. Ele sempre vai tentar te machucar com pessoas que você mais deu intimidade. Ele sempre vai tentar te mostrar que você não merece ser feliz usando a boca de pessoas que você mais queria ser amado e amada. São as formas que ele tenta destruir Deus do teu passado. Aí o Senhor fala assim: você precisa entender que mesmo que pessoas que você deu intimidade te machucaram, mesmo que pessoas que você queria ser amado te rejeitaram, e mesmo que pessoas que você deu intimidade te descartaram, eu estava com você. Porque no final das contas, nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Não adianta você reclamar do seu pai, que ele não te dá a atenção que você queria, sem você olhar para a atenção que o seu avô dava para o seu pai. Como é que você vai cobrar o seu pai de algo que ele não recebeu? Como é que você cobra a sua mãe de algo que ela nunca recebeu? Posso ouvir amém? É aí que o diabo muitas vezes entra. Ele faz pessoas repetirem padrões. Quantas pessoas você não conhece? A mãe casou 3 vezes, teve um casamento destruído. A filha viu aquele padrão, assimilou aquele padrão, assimilou, Deus não está nesse casamento. E agora a filha tem um casamento, repete o casamento errado. Tem um segundo casamento, repete o segundo casamento errado. Posso ouvir amém? Vamos então para o segundo exemplo. O homem que o pai não cuidava das contas financeiras em casa. Muitas vezes era a mãe que tinha que assumir. O pai não conseguia dar conta. Aí ele cresce e é aquele homem que não consegue prosperar.
tudo na vida dele começa a dar errado financeiramente. Ele não consegue destravar. Por quê? Foi um padrão que ele repetiu na vida dele. Posso ouvir amém? Por quê? Ele acreditou em histórias do seu passado. Tem histórias do seu passado que estão te ferindo até hoje e você continua acreditando nelas. Tem histórias do teu presente que tentam mudar as coisas do teu passado, mas você não deixa, porque você foi muito machucado. E aí o Senhor pega e fala assim: antes de tudo isso acontecer, antes das histórias que você ouvir te ferirem, eu tinha um planejamento com você. E hoje é noite de você voltar para o meu planejamento. Está me entendendo? Hoje é a noite que o Espírito Santo vai contar para você uma história diferente. Essa é a noite que você vai se libertar daquilo que precisa ser libertado. Você vai soltar da tua vida aquilo que precisa ser solto. Posso ouvir amém? Agora lembra que eu falei no começo que a gente ia responder aqui por que tem promessas que a gente não consegue viver? Lembra que eu falei? Vamos começar então, vamos entrar nisso, vai ser rápido. José teve um sonho. No sonho de José, ele viu como se fosse trigos, né? Antigamente, na hora que você ia fazer a colheita, você pegava alguns ramos de trigo, amarrava eles numa corda e você levava esses trigos para a ceiva. Posso ouvir amém? Então, José teve uma visão dos trigos dos irmãos dele se ajoelhando perante o trigo dele. Só que José era o mais novo dos irmãos nessa época. Benjamim ainda não havia nascido. Posso ouvir amém? Só que na cultura judaica, o que tem mais honra é o mais velho. Olha só, na cultura judaica, o que tem mais honra é o mais velho. Só que José era o mais novo e Deus estava mostrando para ele uma história que, mesmo que você seja o mais novo da sua casa, você vai ser aquele que eu destinei para dar a minha honra. Só que agora é engraçado, Deus não mudou esse padrão de honra na vida de José. Por quê? O pai de José também era o irmão mais novo. É ou não é verdade? Então, para quem não conhece, vamos lá. O pai de José se chamava Israel. Posso ouvir amém? Que antes era Jacó. Jacó também não era o irmão mais velho. Jacó, como irmão mais novo, porque o irmão mais velho dele se chamava Esaú, não estava destinado às promessas, àquilo que a família iria receber como herança. Porque na cultura oriental, sempre o filho mais velho, posso ouvir amém, que recebia a herança do pai. Porém, Jacó, sendo mais novo, foi aquele que recebeu a herança. Agora José, que viu isso acontecer, agora ele também como mais novo, Deus também estava destinando para ele receber uma herança. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Só que José recebeu uma promessa que parecia impossível. Parecia que não ia acontecer. Parecia uma promessa que não tem como ser. Porque eu sou o mais novo. Eu não sou maior que Judá. Judá é o irmão mais velho. Como que eles vão se ajoelhar? Só que aí José precisou passar por 4 processos. Repita comigo, 4 processos. E são esses 4 processos que nos preparam para viver todas as promessas de Deus na minha vida. E quem puder vai ter que anotar isso aqui agora, porque são coisas que você vai ter que colocar na sua oração. Posso ouvir amém? Tem algumas áreas da sua vida que você vai perceber que você vai estar no 3º processo. Tem outra área da sua vida que você vai perceber que você está no 1º ainda. E tem outra que você vai perceber que você está no 4º. Ou seja, a promessa nessa área está chegando. Posso ouvir amém? Então, toda a promessa de Deus passa por 4 processos. Amém? E esses processos são muito bem demonstrados na vida de José. José teve o sonho da promessa. José recebeu a promessa parecia impossível. Só o que acontece? Pelo fato de José contar esse sonho para os irmãos dele, os irmãos dele tiveram inveja dele e jogaram ele dentro de um buraco e falaram para o pai dele que ele estava morto. Posso ver amém? O primeiro processo que José precisou passar é entrar em um buraco.
por falta de maturidade. Tem coisas que você abre a sua boca e não devia estar abrindo. Tem momentos que você impõe a sua voz e você não deveria impor. Tem hora que Deus revela algo para você que é para você. Tem hora que Deus entrega um projeto que não é para você compartilhar com ninguém, é sobre você e Deus. Pessoas que abrem a boca no lugar errado, na hora errada, para pessoas erradas, sempre terminam sendo jogadas no buraco. Posso ouvir amém? Então José precisou passar primeiro por um amadurecimento. Ninguém pode receber uma promessa se não for maduro para ter ela, se não for maduro para ficar com ela. Posso ouvir amém? Não adianta você ficar orando, pedindo para Deus te dar um relacionamento para você casar, se você não é maduro, você não é madura, você é uma criança. E criança não se trata de idade, se trata de experiências emocionais. Porque tem pessoas que a gente conhece, que tem 16 anos, mas tem mais maturidade que uma pessoa de 30. É ou não é verdade? Por quê? Maturidade se trata das nossas experiências emocionais. Posso ouvir um amém? Então, você não vai conseguir viver certas promessas da sua vida se você não passar pelo tempo de amadurecimento. Não adianta, você tem que amadurecer. Depois disso, José pegou e foi vendido como escravo. Vendido como escravo, Deus tinha a bênção sobre ele. Ou seja, mesmo que ele passou por um momento que ele não foi maduro, foi jogado no buraco, foi vendido como escravo, chegou na terra do Egito. Aí ele chegou na terra do Egito e ele entrou na casa de Potifar. Na casa de Potifar, todo mundo já sabe, José, a esposa de Potifar tentou pegar ele, né? Falou, vem cá novinho. Tentou pegar o rapaz. José que era fiel a Potifar. Mas mais do que isso, meu amado, José era fiel aos teus princípios. Segunda coisa da promessa, você tem que passar por um tempo de maturidade. Segundo, você tem que passar um tempo de fidelidade aos princípios de Deus na tua vida. Quem não é fiel aos princípios que Deus tem na vida dele, na hora que passa pela esposa de Potifar, cai com ela. Ou seja, se você não tem os princípios, não adianta você requerer as promessas. Posso ouvir amém? Então, maturidade, primeiro ponto, eu tenho que ter maturidade para entender que tem certas pessoas que eu não vou poder dar minha intimidade. Eu tenho que ter maturidade para entender que existem certas promessas que eu tenho que ficar na minha. Posso ouvir amém? Existem revelações que eu vou ter que compartilhar. Mas José não deveria ter compartilhado com os irmãos, deveria ter compartilhado com o pai. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Então é maturidade para saber como se portar no meio das pessoas. Pessoas que são imaturas emocionalmente são pessoas que batem no peito e falam assim, eu sou desse jeito, se quiser gosta de mim, se quiser não gosta de mim. Sabe o que é isso? São pessoas que no fundo têm medo de rejeição. Então elas preferem que as pessoas de cara já rejeitem ela se não gostarem dela. Por quê? Ela tem medo de dar a sua intimidade e depois ser rejeitada. É ou não é verdade? Posso ouvir amém? Então, maturidade. Segundo, fidelidade aos teus princípios. Se você não é fiel aos teus princípios, aos princípios que Deus deu para você, é por isso que tem pessoas que nunca vão poder ter dinheiro. Porque elas não são fiéis aos princípios. Pessoas que têm problema de dinheiro são pessoas que não são fiéis aos princípios delas. Ela não consegue ter um princípio e ser fiel a ela mesma. Meu amado, se você não consegue cumprir um combinado que você fez com você mesmo, como é que você vai cumprir um combinado que você fez com outra pessoa? Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Então, segundo ponto que José teve que aprender, tenha princípios firmados em Deus. Maturidade. Princípios. Terceiro, parecia que não dava para piorar na vida de José. Primeiro ele foi vendido como escravo. Aí a Bíblia fala que ele estava começando a melhorar de vida, porque agora Potifar estava confiando nele.
Só que muitas vezes os teus princípios vão tirar de você as bênçãos que você pode ter adquirido. E quantas pessoas preferem a bênção em vez dos princípios? Uau! Ou seja, os teus princípios muitas vezes te tiram de uma casa boa e te colocam dentro de uma prisão. Porém, isso faz parte do processo da promessa. Amém? José foi fiel aos princípios que Deus deu para ele. Quando ele foi fiel aos princípios que muitas pessoas não seriam, ele foi para a prisão. Na prisão, Deus ainda era com ele. Lembra que eu falei? No teu passado, mesmo no buraco, mesmo na parte boa que foi na casa de Potifar, e depois indo para a parte pior ainda, que era na prisão, Deus estava com você. Deus estava com José. E aí ele chegou na terceira parte para a promessa se cumprir, que é o quê? É o quê? Paciência. Quanto crente não tem paciência? Eu acho que se a gente fizesse um culto chamado culto do já, ia lotar. Já viu o culto do já? Vai tudo vir já. Você vai receber a bênção, é já. Sua vida vai mudar, é já. Aí você não tem paciência para o processo que Deus quer fazer você passar. Se você abrir um mapa do Google Maps hoje, e você vê a distância do Egito até a Terra Prometida, de carro dá 6 horas, andando dá 1 semana. Como é que os caras passaram 40 anos num trajeto que andando é 7? Porque eles não souberam se sujeitar ao processo. Quem não se sujeita ao processo não alcança a promessa. E a terceira coisa que muitos perdem é na paciência. Eles perdem a fidelidade na paciência. É quando você pede para uma pessoa ser paciente, que você sabe se ela realmente é fiel ou não. É ou não é, pastora? Pede para o obreiro ser paciente, você vai saber se ele é um bom obreiro. Pede para um funcionário ser paciente para receber a promoção, você vai saber se o funcionário é fiel à empresa. A paciência mostra a fidelidade. E tem vezes que você não alcança a promessa porque você não é paciente. Dá errado no lugar, você já pula para outro. Dá errado no lugar, você já pula para outro. Dá errado no lugar, você já pula para outro. Aí você fica perguntando: Deus, por que nada acontece na minha vida? Você já passou pelas 7 igrejas da Ásia, crente? Eu sei que não tem ninguém aqui, mas pode ter alguém online, amém? Então, ou seja, a paciência mostra a tua fidelidade ao processo que Deus te propôs. Posso ouvir amém? Existem áreas da sua vida que você está reparando, está me faltando maturidade. Não, outras está me faltando paciência. Outras está me faltando o quê? Princípios. Posso ouvir amém? Só que tem o quarto processo para receber a promessa, que talvez esse seja o que todo mundo cai. Talvez a quarta parte do processo seja onde todo mundo não consegue passar. E quando você não passa da quarta parte, parece que você volta para a estaca zero. E é aí que Satanás tenta roubar você. Depois que José, ele já tinha passado pelo período da maturidade. Agora eu estou maduro. Depois ele passou pelo período do que? Fidelidade. Agora eu sou fiel aos princípios que Deus me deu. Eu sou fiel aos princípios que muitas vezes eu aprendi com o papai e com a mamãe. Eu sou fiel. Não importa se os meus princípios fizerem eu perder dinheiro. Eu sou fiel aos meus princípios. Posso ouvir amém? Princípios muitas vezes fazem você perder benefícios. Mas se você é fiel, você já passou para o próximo passo. Aí no terceiro passo, José precisou ser o quê? Paciente. Aguarde pacientemente o processo que Deus colocou você. Sabe por quê que a Bíblia fala que o povo de Israel começou a adorar outros deuses no meio do deserto? Porque quando eles estavam no meio do deserto, eles acharam que Deus não estava mais levando eles para a terra prometida. Deus estava levando. Porém, eles quiseram acelerar o processo, para ver se adorando outros deuses, eles chegavam mais rápido.
Não acelere processos que não devem ser acelerados, porque você se perde neles. Não acelere processos que não devem ser acelerados. Tenha paciência. Posso ouvir amém? José passou 3 anos, é isso, né, pastor Luiz Paulo? 3 anos na cadeia, esquecido. Aquele que um dia foi um dos maiores da casa do Egito, agora ele tinha sido esquecido, perdeu todos os benefícios que ele tinha. Porém, mesmo lá na cadeia, Deus estava com ele. Mesmo que você não esteja vendo, Deus ainda está com você. Amém? Vamos lá? 4º processo. Esse aonde todo mundo tem que ter o Espírito Santo para passar. O 4º processo se chama perdão. Repita comigo, o 4º processo se chama perdão. Agora, Faraó tem um sonho, né? Eu não vou falar aqui do sonho, depois vocês podem ler. Mas Faraó tem um sonho que Deus revela para José o propósito do sonho. De repente, uma pessoa do palácio, aquele que servia vinhos, lembrou que da época que ele passou na prisão, havia um rapaz na prisão, no qual Deus revelava o sentido dos sonhos. Sabe o que é isso? Mesmo que você esteja na prisão, a unção que Deus te deu te destaca dos demais. Sabe por que José foi lembrado quando ele estava na prisão? Não é porque ele se falava bem, é porque ele tinha unção. Você quer ser lembrado nos piores momentos? Não seja lembrado por aquilo que você faz, por aquilo que você é. Seja lembrado por aquilo que você carrega. Você tem que carregar unção. A unção que José carregava fez ele ser lembrado para entrar na 4ª fase da promessa. Está me entendendo? Vamos lá. José foi lembrado quando ele estava na prisão. E aí Faraó falou: tragam aqui esse cara que eu quero entender qual que é o sonho. Faraó tinha tido o sonho de 7 vacas gordas. Aí saíam das águas 7 vacas magras e matavam as vacas gordas. Depois ele teve um sonho de 7 espigas de milhos boas, que aí saíam 7 espigas de milhos ruins, né, secos, e matavam as espigas boas. E ninguém conseguia decifrar o porquê desse sonho. Aí chama-se quem? José. José agora sai da prisão. Aí José, que carregava a unção, repita comigo, carregar a unção faz eu passar de fase. Então vamos lá. José, que carregava a unção, chegou agora diante de Faraó, revelou o que aconteceu. Olha, Faraó, é o seguinte: durante 7 anos vai ter uma abundância gigante no Egito. Mas durante 7 anos depois desses 7, vai ter uma seca que vai devastar toda a terra. Aí José ainda falou: aí Faraó, é o seguinte, pega 1/5 ou 1/4, pastor, eu não lembro agora, 1/5 ou 1/4, é 1/5. Pega 1/5 do que vier nesses 7 anos e armazena. Ou seja, José ainda deu estratégia para Faraó do que ele vai fazer. Aí de repente o Faraó fica impressionado, pega e fala: José, meu Deus, você é inteligente, eu quero que você seja o governador, que você cuide do projeto que você tem. Ou seja, Deus entregou para José o projeto que o reino deveria seguir. Deus não entregou para Faraó. Ou seja, tem projetos que Deus entregou só para você, e Ele vai fazer você sentar na frente de pessoas grandes, para que você possa executar esses projetos. Então, o projeto da prosperidade não estava na mão de Faraó, estava na mão de José. Só que tem muita gente que acha que a promessa estava em José ser exaltado. Meu querido, não estava aí. Deixa eu repetir algo. A promessa não estava em José ser exaltado. Vamos comigo? Esse é o problema. Tem vezes que a bênção chegou. Tem vezes que você começou a prosperar. Tem vezes que as coisas na sua casa começaram a mudar. Tem vezes que aquilo que você orava tanto, você começa a ver que está acontecendo. Aí você acha que a promessa já chegou.
a promessa não chegou quando Moisés chegou ao governo do Egito. E aí, se você não fica esperto, volta tudo para estaca zero. Posso ouvir amém? Então vamos continuar. Depois que Moisés pegou, ele era agora governador do Egito, passaram-se os 7 anos de abundância, ou seja, o melhor momento do Egito estava se passando. Chegou nos 7 anos de seca, está comigo? Chegou nos 7 anos de seca, o mundo inteiro passou fome. Repita comigo, fome. Vamos comigo, fome. Depois que o mundo inteiro passou fome, os irmãos de José, olha só, aqueles do começo, aqueles que te jogaram no buraco. Vamos lá. Os irmãos agora de José, eles foram até José para pedir o quê? Comida. Vende para nós, porque nós estamos morrendo. Nossa. Se você não conseguir liberar perdão, aquilo que você conquistou pode ser perdido. Eu vou repetir. Pessoas que não conseguem liberar perdão, não conseguem manter a promessa. O problema muitas vezes não está em você receber a promessa, está você em liberar perdão para quem você achou que um dia te atrapalhou na promessa. Está comigo? Vamos seguir. Só que, a gente vai se aprofundar. José, a Bíblia fala que José fez umas brincadeiras com os irmãos dele. Só que quando a gente para ver, José não queria ver se ele tinha perdoado os irmãos, porque José já havia perdoado. José queria ver se os irmãos estavam arrependidos. Deixa eu explicar algo para você. Quando Deus te honrar, você vai ter que entender que o seu perdão vai ser o que vai fazer você manter essa promessa. Tem pessoas que estão começando a melhorar. Está começando a melhorar. A primeira coisa que ela faz é esfregar na cara dos outros. A primeira coisa que ela faz é querer mostrar para todo mundo que agora ela está abençoada. Por quê? Essa bênção é para você ou é para os outros? Deus escolheu abençoar você ou escolheu fazer você uma luminária para todo mundo que passar te ver? Ó, luminária. Posso ouvir amém? José precisou passar por 4 processos para receber a promessa. Primeiro, aprenda a ter maturidade. Segundo, seja fiéis a princípios que o Senhor te entregou, mesmo que isso tire benefícios. Terceiro, tenha paciência, porque você será lembrado pela unção que você carrega. Quarto, aprenda a perdoar aqueles que um dia você deu intimidade e te machucaram. Aprende a perdoar seu pai, aprende a perdoar tua mãe, aprende a perdoar teus irmãos. Você não vai dar nada, não importa, você vai liberar perdão. Por quê? Mesmo que você não entenda, Deus estava lá. Posso ouvir um amém? Está comigo? Por quê? No final das contas, amados, a promessa de Deus não era que José fosse honrado. Eu vou repetir. A promessa de Deus não era que José fosse honrado. A promessa de Deus era que o povo de Israel seria salvo. Vamos de novo? A promessa de Deus não era que José seria honrado. Quando José teve aquele sonho que ele seria honrado com os trigos, Deus não estava falando assim, eu vou te honrar, porque faltava para ele maturidade. Quando te falta maturidade, até a promessa você entende errado. Está comigo? Quando te falta maturidade, até a promessa você entende errado. Você acha que você vai receber um carro novo para você poder viajar. Aí final de semana você recebe um carro novo, vai viajar, não vem para a igreja. Deus te prospera, compra um sítio, vai embora, passa um mês longe do pastor. Só volta quando o caldo entorna. A pastora aqui fala, Deus está falando. Vamos lá? Então, quando José recebeu a promessa, Deus não estava falando para ele, eu vou te exaltar. Deus estava falando para ele, eu vou te usar para salvar um povo. Está me entendendo? José, quando ele teve a visão dos trigos, o trigo dele subjugando os outros, não era ele subjugando os outros, era o trigo dele salvando os outros. Ou seja,
Deus te entrega promessas muitas vezes para salvar aqueles que te feriram. Uau! Deus muitas vezes te entrega promessas para salvar aqueles que você precisa liberar perdão. É verdade. A promessa de Deus não era que José fosse exaltado, era para que o povo de Israel fosse salvo. Ou seja, a promessa de Deus nunca se trata sobre você, se trata sobre o coletivo. Deus te usa como ferramenta, não quando você quer ser exaltado, mas quando você quer abençoar um povo. Só que para você querer parar de se importar com o seu coração, com as coisas que você quer ter, com o relacionamento que você quer ter, com as coisas que você tem necessidade, para isso acontecer, primeiro você tem que ser curado no seu passado. Está entendendo agora? Por que você não consegue viver muitas promessas? Porque você acha que a promessa é sobre você, mas é sobre um povo que Deus quer te usar para salvar. Posso ouvir amém? Lembra que eu falei no sábado? Melhor do que você ter as suas orações atendidas é Deus te usar para atender a oração de outras pessoas. Isso é coisa de gente curada no passado. É coisa de gente que caminha com Deus no presente. É coisa de quem o Espírito já apontou o futuro. Posso ouvir amém? Essa noite é noite do flow, é noite do romper. Por quê? Porque agora, mesmo que você não tenha enxergado, no teu passado Deus estava lá. Mesmo que promessas que você acha que você não vive, agora você está entendendo que não é sobre você, é sobre quem Deus quer usar você para salvar. E agora você entende que você está passando por um momento de maturidade, por um momento de fidelidade, por um momento de paciência e por um momento de perdão. Maturidade, fidelidade, paciência e perdão. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Se coloque de pé nessa noite, por favor, a gente vai orar. Hoje o Espírito Santo mandou eu trazer uma palavra rema, focar nisso, porque há um destravar do Senhor aqui neste local. Existem noites, e amados estiveram aqui, que o Senhor me usou para revelar algumas vidas. Deus me usou na unção profética. Posso ouvir amém? Mas o Senhor fala assim: primeiro Ele atrai você. Primeiro Ele vai te atrair com sinais. Posso ouvir amém? As pessoas que estão aqui hoje são pessoas que foram atraídas com sinais. Porque eu vejo os rostinhos, talvez 80% veio domingo, não veio? Posso ouvir amém? Aí o Senhor fala: depois que eu te atrair com sinais, eu gero em você a cura para você viver as promessas. Posso ouvir amém? Nessa noite, você vai receber um libertar do Espírito Santo. As correntes que estavam te prendendo de viver as promessas que você está buscando vão ser quebradas. Só que isso começa com você passando pela maturidade, fidelidade, paciência, perdão, entendendo que no teu passado, mesmo que você não tenha visto, Deus estava lá. Posso ouvir amém? Porque a sua promessa não se trata sobre você, se trata sobre quem Deus quer te usar para salvar. Quem Deus quer te usar para salvar é a sua casa? Essa é a promessa que você vai viver. Quem Deus quer te usar para salvar? A tua família? Quem Deus quer te usar para salvar? Que povo? Que geração? Você vai ser uma ferramenta para quê? Para quem? Quando? Isso destrava a promessa na nossa vida. Posso ouvir amém? A Hope está vivendo um momento que pessoas estão sendo levantadas ministerialmente. Pessoas estão sendo recicladas ministerialmente. E são momentos que você precisa entender. Se você quer viver as promessas, aceite o processo. Mesmo que o processo, por algum momento, te coloque no buraco, mesmo que em outro momento ele te abençoe numa casa boa, mesmo que em outro momento ele te leve de volta para a prisão, e mesmo que o processo te leve para um reinado, não se esqueça, mesmo no reinado, você ainda está no processo. As pessoas não esquecem do processo na prisão, elas esquecem do processo quando estão no reinado. Porque é no momento bom que é difícil a gente liberar perdão para quem precisa. Posso ouvir um amém? É no momento bom
que você escolhe salvar quem um dia escolheu não te salvar. É no momento bom que você escolhe perdoar quem um dia, ao contrário, na sua situação, escolheu não te perdoar. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Há promessas de Deus para cada um aqui, de forma individual, de forma coletiva. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo abriu a sua mente, abriu o seu coração, para que você tenha a visão do verdadeiro propósito da promessa. José, a visão não era para você se exaltar perante os outros, era para Deus te usar para salvar os outros. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração e o próprio Espírito Santo vai começar a quebrar em você padrões de histórias do seu passado que você ouviu, que não te permitem prosperar hoje nas promessas. Posso ouvir amém? Não é porque não teve revelação que não deixou de ser um culto profético. Não é porque de repente a gente não gritou em línguas que o Espírito Santo não está agindo. Não, ele está agindo da mesma forma. Mas essa noite é noite de libertação da alma, libertação de promessas, libertação de propósito. Posso ouvir amém? Feche seus olhos. Você que fala em línguas, começa a orar em línguas agora. Espírito Santo, eu quero te pedir agora que o teu Santo Espírito entre agora em cada vida. Só o Senhor sabe aonde que cada um precisa te enxergar no teu passado. Só o Senhor sabe os lugares mais obscuros, mais escuros, mais distantes, que o Senhor precisa entrar na vida de cada um aqui. Só o Senhor sabe. Então agora, Espírito Santo, começa a entrar, começa a curar, começa agora a mudar aquilo que era um dia morte, começa a transformar em vida, aquilo que estava morto, sonhos que estavam mortos, projetos que estavam mortos, começa agora a transformar em vida, porque nós somos um povo que anseia pelas tuas promessas, nós somos um povo, assim como diz Provérbios capítulo 4, versículo 25, nós decidimos colocar os nossos olhos fixados para a frente. O Satanás não pode mais apontar o nosso passado, porque os nossos olhos só olham para o seu futuro, Pai, sobre a nossa vida. Os nossos olhos estão prontos para olhar as tuas promessas, para perseguir as tuas promessas, para seguir as tuas promessas, para ter fé, para viver as tuas promessas. Porque eu creio que o nosso passado já tem agora um novo significado. O nosso passado agora está curado pelo Teu Espírito. O Teu presente está santificado pelo sangue de Jesus. E o nosso futuro, nós temos certeza, assim como nós lemos em Efésios, que é um bom propósito que o Pai tem para nós, em nome de Jesus. Eu queria chamar a pastora Karina e o pastor Paulo para vir aqui junto comigo. Você vai receber uma oração profética nessa manhã. Pessoas estão sendo libertas nessa manhã de padrões de fracasso. Chegava em determinada área da sua vida, você estava pronto para receber a promessa e você perdia. Ei, acabou o tempo agora. José, é tempo de Deus te usar para salvar um povo, salvar uma nação. Você será usado para viver grandes promessas, não para você, mas para uma geração. Em nome de Jesus. Eu quero declarar no nome de Jesus que este é o momento, o tempo do maior romper nas nossas vidas. Não ficaremos presos, paralisados, estagnados, por não entendermos os processos e por descartarmos Deus do nosso passado. Nesta hora, em nome de Jesus, tudo aquilo que ainda prendia, tudo aquilo que ainda limitava, tudo aquilo que ainda trancava, está sendo quebrado, está sendo agora por terra, no nome de Jesus. E eu declaro, Pai, vidas aqui seguindo com graça, unção, sabedoria, como também, Senhor, com liberdade, com leveza e prosperidade. No nome de Jesus, vai tocando, Espírito Santo, lá no recôndito da alma, lá onde as mensagens talvez foram armazenadas, escondidas, camufladas, e isto tem feito com que sirva
de um boicote na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, que venha para fora agora, que saia lá do inconsciente, do consciente e do subconsciente. Em nome de Jesus, aquelas circunstâncias, situações, lembranças que às vezes o diabo usa para trazer derrota. Em nome de Jesus, eu declaro esta mente recebendo o impacto e sendo agora transformada pelo poder do nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, a mente de Cristo fluindo na mente deste homem, a mente de Cristo fluindo na mente desta mulher, no nome de Jesus. Aquilo que antes limitava, prendia e amargurava, vai servir para testemunho da manifestação de um Deus que faz nova todas as coisas. Assim, aleluia. Dê liberdade ao Espírito Santo, dê liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos te pedir agora que tu tens poder para nos libertar, tu tens poder pela palavra que foi pregada. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espírito Santo, uma palavra libertadora, uma palavra poderosa, uma palavra que tem poder para dividir a nossa alma do Espírito. Liberta-nos de todo o mal, liberta-nos de tudo aquilo que foi falado esta noite, para que venha roubar a nossa bênção, que venha roubar, Senhor, aquilo que tu tem de promessa, de palavra, de vitória para as nossas vidas. Espírito Santo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Liberta-nos do nosso passado, liberta-nos das nossas ofensas, liberta-nos dos nossos pecados, liberta-nos das nossas acusações, liberta-nos de tudo aquilo que nos prende, que nos amarra na derrota, na tristeza, na morte, da desilusão. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, nos convença do pecado, do juízo e da morte. Espírito Santo, nós te pedimos uma mente, a mente transformada, uma mente restaurada, uma igual à mente de Cristo Jesus. Dai-nos um coração puro e um espírito reto. Lava nossas mãos com o sangue de Cristo, para que possamos adorar-te, para que possamos bendizer, para que possamos, Deus, ter uma vida transformada, uma vida curada, uma vida liberta, para podermos viver para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, faça a tua obra, faça a tua obra. Glorifique o nome daquele que morreu na cruz, glorifique o nome daquele que nos resgatou de um império de trevas, de um reino de morte, e nos trouxe para um reino do seu Filho amado, nos trouxe para uma vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, faça a tua obra, em nome de Jesus. Nós queremos orar por pessoas que têm limitações por traumas, seja de altura, seja de qualquer coisa que lhe proporciona uma paralisia. Até aqui você rompe, até aqui você não consegue. O Espírito de Deus ministrava muito forte ao meu coração, pessoas que têm medo de altura, pessoas que têm medo de algumas coisas e a limitam, a travam, até mesmo alguns tiques. Eu quero orar por essas pessoas. Passe aqui na frente rapidinho. O Senhor está liberando você. Ei, aleluia. Pessoas que têm medo às vezes de ver escurecer o tempo, medo de tempestades, tudo aquilo que tenta paralisar. Houve um trauma e ali foi bloqueado algo, como a tua liberdade foi limitada. Assim. Aleluia. 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 Seja absolvido. Passe. Você vai romper. Isto não vai mais paralisar você. Nenhum estágio, etapa da tua vida se limitará
a esta circunstância, porque nela o Senhor já estava, nela o Senhor já se movia. Vai fluir com liberdade, com leveza, com prosperidade. Vai fluir. Acabou o tempo de peso. Acabou o tempo de peso. Acabou o tempo de viver ciclos repetitivos que sempre te levavam a lugares solitários. Deus está quebrando padrões de derrota na sua vida nessa noite. Coisas que te atrapalhavam de viver as promessas. Coisas que travavam você de ser feliz. O Espírito Santo está quebrando nessa noite. Começa a sentir agora este mover. Você que também está aí atrás, fecha os seus olhos. Agora não é o momento de você com o pregador, é o momento de você com o Espírito Santo. A pregação já foi ministrada. Agora você vai falar: Deus, eu quero viver a plenitude das tuas promessas. Me ajuda a viver esse processo. Me ajuda a aceitar esse processo. Me ajuda a me alegrar com esse processo. Ei, os processos de Deus, fala aqui em Efésios, o Senhor tem um bom propósito, ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Então, é um processo bom, é um processo de amor, é um processo de comunhão, é um processo de dependência de Deus. Deus está te chamando para esse novo tempo. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem agora, poder. clame agora. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. É um momento seu com Deus agora. Agora é o seu momento com Deus. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Um novo tempo se inicia nessa noite. Hoje é um marco no teu espírito, na tua alma, na tua psique, nas tuas emoções. Hoje o Espírito Santo está te marcando. É tempo de viver coisas novas, porque você foi predestinado pelo Pai para viver coisas grandiosas. Ei, antes de você nascer, o Pai já te aguardava. Antes de você estar aqui, o seu papai já te aguardava. O seu pai já havia destinado você às promessas. O seu papai já havia predestinado você às promessas. Começa a falar agora com o Espírito Santo. Coisas que estavam travadas estão sendo liberadas nessa noite. Comece a falar para o Espírito Santo, querido. Agora é o momento de você e ele
você comece a declarar, dizer: Deus, eu não aceito mais isso. Deus, eu não quero mais viver esse ciclo que ele se repita na minha vida. É você que tem que falar, querido. É você que tem que declarar. É você que tem que rejeitar isso na sua vida e dizer: eu não quero mais, eu não aceito mais. Eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero ver, Senhor. Abra a tua boca, querido. Fale com ele. Diga: Espírito Santo, eu preciso. Me ajuda. Eu não aceito mais isso. Eu não quero mais viver este momento. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Me ajuda. Humilhe-se, querido, agora diante do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor. Receba um coração sincero, para que o Espírito Santo conduza a sua oração. Conduza a sua oração. Conduza a sua oração. Em nome de Jesus. Aleluia, papai, nos dá, Senhor, o que devemos fazer neste exato momento. Senhor, Moisés, em um momento ele se ajoelha e o Senhor diz: por que estás prostrado, clamando? Apenas libere uma ordem e diga ao povo: marchem. Em nome de Jesus, começa a declarar agora que esse estado de paralisia diante de Deus vai marchar. Começa a ver o mover do Senhor na tua vida. Começa a ver a liberação de um movimento em direção do propósito, da promessa. Começa a liberar palavras. Comece a declarar: este é o tempo que estarei marchando. Este é o tempo que as águas se abrirão. Este é o tempo que o céu dará a sua provisão. Comece a declarar. Comece a encher o teu coração de uma certeza, uma convicção. Já começa a sentir a alegria do teu espírito. Deixa o Espírito de Deus curar a tua alma. Deixa o Espírito de Deus ministrar no teu corpo físico. Deixa o Espírito de Deus ministrar diretamente ao teu espírito. Eu estou diante de um povo vencedor. Eu estou diante de um povo que Deus está levantando para fazer um grande exército. Não estou diante de ossos secos. Eu estou diante de um povo que permite a ação do Espírito Santo. Quando estiver frente Dê liberdade ao Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio. Chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Toda vez que o mar vermelho... Olha só, querido, presta atenção numa coisa aqui. O que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje. Você foi habilitado para passar para o outro lado. Você foi ativado para passar para o outro lado. Comece a declarar o cântico da vitória. Comece a declarar o cântico da vitória. Comece a agradecer. Comece a dizer: Espírito Santo, obrigado, porque eu fui habilitado, eu passei de fase, eu mudei o ciclo da minha vida, eu mudei o ciclo da minha vida. A partir de hoje, Espírito Santo, eu estou vivendo, a partir de agora, um novo tempo. Comece a agradecer e dizer: Espírito Santo, obrigado por esse novo tempo, obrigado por esse novo ciclo, obrigado por essa nova fase, porque o Senhor está te habilitando hoje.
Aleluia. O Senhor está te habilitando. O Senhor está te habilitando a ser feliz. O Senhor está te habilitando a prosperar. O Senhor está te habilitando a um novo tempo, a um tempo de paz, a um tempo de vitória, a um tempo de conquista, a um tempo de ver a glória e o favor de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor reverte o teu choro em alegria. O Senhor tira o pranto dos teus olhos, da tua boca, e coloca o cântico de louvor. O cântico de louvor. O cântico de louvor. O Senhor está tirando a lágrima dos teus olhos. Comece a contemplar a tua vitória. Comece a contemplar a tua vitória. Comece a contemplar a tua bênção. Comece a ver, em nome de Jesus, comece a ver o tempo novo. Comece a ver a tua bênção. Comece a ver a tua bênção. Comece a ver a tua vitória. Você está habilitado, você está livre, você está pronto para receber. Diga assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou pronto, eu estou habilitado para receber a minha bênção, a minha vitória, a minha alegria, a minha cura, a salvação da minha família, a bênção financeira. Em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado, porque a tua palavra diz, quando nós orássemos, crendo que o Senhor ouviu a minha oração, eu poderia orar agradecendo, porque Ele vai responder. Aplauda Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Sabe que Deus fala com Moisés quando ele está prostrado, e exatamente Deus diz assim: não fica prostrado não, só dá a ordem para que o povo marche. E quando o pé é colocado, queridos, no mar, o mar se abre. Aí Deus levanta Miriam com seu pandeiro, e ela dá liberdade ao Espírito Santo, porque ela vê a vitória, ela sente o que Deus está fazendo, e ela começa a tocar, dançar e cantar, e ela começa a dizer: só o Senhor é Deus. E sabe o que aconteceu? Todos foram tomados pela mesma presença, e todos diziam: só o Senhor é Deus. Você pode declarar isso? Vai lá. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, só o Senhor é este Deus. homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha Sinta o gosto da vitória. Comece a ver. Começa a ver a vitória. Começa a ver a vitória. Xarabacai, assim, darabacai. Começa a ver. Começa a ver. Começa a ver. Xarabacai, assim, darabacai. Oh, só o Senhor é Deus. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar este homem que Ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Aleluia. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Essa semana ainda, você vai ver milagres. Para a honra e glória do nome de Jesus, domingo você vai testemunhar. Porque Deus está abrindo portas, Deus está liberando um novo ciclo, Deus está abençoando, Deus está trazendo coisas poderosas. Essa semana ainda,
Essa semana ainda você vai ver a vitória. Essa semana ainda você vai ver a diferença do Senhor na sua vida. Essa semana ainda você vai ver a provisão do Senhor, a resposta do Senhor para a tua vida, para a tua casa. Ainda esta semana você vai ver o milagre de Deus se concretizando na tua família, na tua vida, em todas as áreas da sua vida. Esta semana você vai ver a provisão do Senhor, a fidelidade do teu Deus, a bondade do teu Deus, Léo. Essa semana você vai ver a bondade dele. Essa semana, Rosa, essa semana você vai ver a bondade de Deus em teu favor. A bondade, a alegria, a prosperidade de Deus. Esta semana as portas serão abertas, o milagre acontecerá. O que você imagina, Deus vai fazer essa semana. Essa semana vai ter a provisão de Deus. Diga: eu tomo posse. Esta semana o meu milagre já está liberado no céu, e eu busco ele agora e digo: eu quero, eu pego, eu tomo posse, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte, pode dar glória ou precisa pedir? Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és lindo, Senhor.